mainly about the different housing projects that we worked in the center, and the main principles and attitudes that we have towards housing production. Ela vai falar principalmente sobre os diversos conjuntos habitacionais que eles estudaram e principalmente e essencialmente sobre os princípios que seguem nesses trabalhos. What I want to do, I don't want to get very much in the details of all these different principles and problems. I want to try to give a concise description, and I know that most of you are acquainted with the main ideas, and I would like if we can talk about it more than me talking about this problem of housing production. Then it will be easier for me to explain or talk about and see what your views are about this thing. Então, a ideia é que, pelo menos inicialmente, e ela não pretende entrar em detalhes, mas só expor as grandes linhas, pelo menos para um estabelecimento de uma linguagem comum, grandes linhas essas que vocês certamente conhecem, e depois ela propõe que se faça uma discussão, ela responderia a perguntas, inclusive quanto às perguntas, há aí umas folhas que nós vamos distribuir. Aqui tem mais. Se forem escritas, serve inclusive para tudo que não for respondido hoje de manhã, possa ser guardado para o trabalho da tarde já e não ficam perdidas as perguntas. Eu acho que eu trouxe The main problem that exists in housing production today, and everybody is aware of this, is actually the quality of the housing that is being produced. And when we see in the housing about 30, 40 years ago, and on the housing that is being produced today, there is a very big difference. Now, one of the differences is that today the need for housing is much greater than before because of the increase of the population, probably increase in the cost of the housing disproportionate with the income of the people. But and a lot of people really focus and talk about the need for more housing, the need to produce housing with very low cost. And the result of this is a mass production of housing for low-income people. Vamos ver, a preocupação principal seria, antes de mais nada, com a qualidade das casas que estão sendo produzidas e sobre as consequências da produção em massa e do que se está o que se está acrescentando ao custo das casas, o incremento, o crescimento do custo das casas é cada vez maior do que o crescimento da renda das famílias interessadas. And I will interrupt you. Quer dizer, não é só o BNH, não, é no mundo inteiro. O resto do comentário está aí. Isso é por favor, se eu perder pedaço. Atuais das anteriores. Ah, sim. E a preocupação da discussão, da comparação entre as necessidades atuais e as necessidades anteriores. The main, the attitude that I think, and probably it's obvious from the examples, is that when housing is being produced, the main guideline is to try to produce the minimum necessary for numbers of people than for a house for an individual family. This is the main attitude. A atitude principal de quem está produzindo casas para o povo, em geral, é de tratar de reduzir o que se oferece ao mínimo indispensável. Now, what
we focus and we try to achieve is to produce housing which have very important qualities for the people who live there, without ignoring the problems of the need for a large number of housing or for low-cost housing. Então, a preocupação fundamental do grupo, do Sr. Alexander, do seu grupo é produzir casas que tenham características importantes, características significativas para os que vão viver nelas, sem perder de vista a necessidade de produzir grandes quantidades de casas. E a custo... All the principles or the experimental aspects of these housing projects is not to try something which is new or different from what has been tried today, but all of these principles and new things are being tried with this thing in mind, to try to improve the quality, and by doing this we test to what extent something can work, and then during the whole development of the housing projects and the theory, even the principles are altered and adapted to the situation or to the way that can produce better results in terms of this objective. A preocupação constante não é com a produção de coisas que tenham características novas, a novidade pela novidade, mas sim a preocupação de descobrir o que é significativo, o que é importante para as famílias, o que pode contribuir para manter ou obter essa qualidade, essa qualidade a um custo razoável, compatível com as possibilidades, procurando ao longo do projeto e da construção adaptar-se às situações que vão aparecendo e a novas observações que vão sendo feitas, que vão mostrando, vão exibindo novas necessidades. The main housing projects, I want to identify the main housing projects that the center has done so far. Os principais projetos que o centro já fez? Yeah, the first was a housing project in Peru, and that was in 1960. I don't know exactly the date anyway, I was not at the center at this time. I think it was about 1965, and it was part of an international competition to produce low-cost housing. And Peru, a primeira aplicação desse princípio foi no Peru, aproximadamente em 1975, ela ainda não trabalhava com o Sr. Alexander, e foi como resultado de uma concorrência internacional para projeto habitacional de baixo custo. the second one was in Mexicali around 1976. Probably Flavio knows more than I do about Mexicali. Segundo, em Mexicali, em 1976, a arquiteta Flávia conhece o projeto, participou dele, está aí umas fotografias que estão à disposição, poderá contar até mais detalhes do que a própria arte. This housing project, it was worked together with the University of Baja California in Mexicali, between the center and the University of Baja California. And a lot of students from both universities, Berkeley and Mexicali, participated in the project. Foi um projeto realizado em conjunto, digamos, pelo Centro de Estrutura Ambiental, o Centro do Sr. Alexander, sob os auspícios da Universidade de Baixa Califórnia, mexicana, com uma opção de estudantes participantes do projeto, do trabalho, do empreendimento. The third one is a housing project in Israel. It's a housing project of about 20 houses and about 10 public buildings. Em Israel, 20 habitações e 10 edifícios públicos. That was in 1980, 81. 80, 81.
Another project is the project that we did in Venezuela in collaboration with a public agency, public development agency called Prozulia. This housing project, it was a planning project than a construction project. What we did was to propose the structure of the neighborhood and the generic structure of the houses for about 20,000 people, and each neighborhood being of the size of about 150 to 200 families. O projeto de entendimento seguinte, que não passou ainda por enquanto para a fase de projeto, foi do Atari, da Venezuela, em colaboração com o patrocinado por órgãos públicos, tipo o BNH de lá, e para uma nova cidade, cerca de 20 mil habitantes, que foi o estudo então, do conjunto da nova cidade e das unidades de vizinhança básicas, cada uma com cerca de 200 habitações, e das casas, e do projeto básico dessas casas e do esquema de construção. Só que isso ainda está no papel. Besides this, there is a number of houses which we designed and we built in California, in which we try to apply the main guiding principles. What I'm saying is that, okay. Além disso, tem uma série de casas projetadas na Califórnia, agora Estados Unidos, aplicando esses mesmos princípios nas casas individual houses. Yeah, individual houses. There is for sure a difference between an individual house and the production of a large number of houses, and but in terms of the quality that one wants to achieve in both houses, the attitude is the same. Although one has to work with reduced means in low-cost housing to produce something like this, but the quality that we try to achieve in both cases is the same. Quer dizer, quer seja nos grandes projetos, quer seja nas casas individuais, e levando em conta todas as diferenças de renda, desde o México, a Venezuela ou a Califórnia, a preocupação é sempre a mesma de ter essas qualidades características, essa integração com a família e respeitando as disponibilidades de custo, disponibilidades de renda. No, what I will try to do, I don't know how clear it's going or how successful I can do it. What I want to do is I want to try to take some of the major principles that are being used in this housing production and see how in these different projects, to the extent they were used, how they were used, and the problem is I don't have any material with me. I didn't plan for something like this to show you in terms of the actual product of whatever photos or plans of these different projects. So this is from Mexicali, no? Yeah. Then we have this. So we can show the slides from Mexicali. I think, yeah. Uma coisa, o que ela vai tentar fazer agora é mostrar como nos diversos empreendimentos realizados, ou no caso do Atari projetado, como é que os princípios foram aplicados e tentar mostrar os resultados, e quanto a resultados é que ela se referia à dificuldade de documentação. Nós temos aqui os diapositivos da atividade da classe, temos umas fotografias de um par de álbuns que nós temos aí, e temos uma documentação do projeto do Atari. Yeah. Isso permitirá dar uma ideia. A minha dúvida atroz é a seguinte. Quanta gente realmente precisa dessa minha capenga tradução? Porque, eventualmente, eu fico pertinho do grupo. Se forem poucos, eu fico pertinho do grupo e falo baixinho do grupo. Só lá? Só lá? Serve para ruminar outra vez. Tá bom.
Então, eu vou em frente até que vocês me mandarem calar a boca. Hã? Não, eu estou preocupado de estar cortando a exposição inutilmente. I'll go ahead with my... Okay. Now, one of the main principles on housing production is that the family is the individual family control on the design of the houses. Então, o primeiro princípio fundamental é o controle do projeto e da construção pelas próprias famílias. Esse controle sendo a participação, a maneira das famílias se envolverem no projeto e na construção das próprias casas. The reason why the participation of the families is so important is that, which is probably clear to everybody, is that when the family participates or lays out the house for themselves, it's not only that they can adapt the house to their individual needs on a much better way that we can do, but also a lot of feeling and personal identity is in the house, and that gives a more human quality in the whole housing complex. A razão principal pela qual é tão importante a participação das famílias, principalmente para as famílias que são as famílias pobres, as famílias que não têm nada, é que não somente com a participação das famílias as casas ficarão mais adaptadas às necessidades deles, será uma coisa submedida e não a coisa feita friamente em série. Nós todos sentimos o que é friamente em série, tem uma coisa para olhar aqui de fora, mas acho que nunca é demais salientar, não é? O que é friamente sério, parece que às vezes nós somos insensíveis a essas coisas. Mas tem o outro aspecto do que elas põem nas casas e do que vem a significar para as famílias, o fato, principalmente as famílias pobres, para as quais conseguir o teto é realmente uma das grandes realizações da própria vida, o que vem a significar terem conseguido o teto tirando de dentro de si mesmas alguma coisa, e era aquele trecho que eu tinha lido das 5 famílias realizadas como se suas próprias mãos desnudas elas tivessem criado a si próprias. Quer dizer, a criação da própria casa é um ato de alevantamento, de crescimento, de sair da lama, de sair da miséria, é um passo para fora do buraco. Another very important reason why the family participates really very much and lays out the house for themselves is that is the problem of cost. What I mean by this, usually what architects do and what is the practice is that when we design an individual house, we talk a lot with the families and we lay out the house and we spend a lot of time talking with them. If one wants to produce a large number of housing, it's very difficult to spend the same amount of time with the individual family because this is going to increase the cost very much. Therefore, this contact that we usually have with families who have the possibility to pay for such services is not available in low-cost housing. Então, um outro ponto pelo qual a participação das famílias é muito importante é o problema do custo, inicialmente, o custo do projeto. Quando os arquitetos projetam a casa para uma família, há uma interação muito grande entre o arquiteto e as famílias, muita atenção é dada pelo arquiteto às necessidades da família, há muita discussão em torno disso, se gasta um tempo muito grande e se pode conseguir uma casa, uma habitação
orientação realmente congruente com a vontade, os desejos, os interesses da família. Mas quando se trata de fazer um grande número de casas, essa interação muito grande entre o arquiteto e a família é um fator de encarecimento do projeto. Como evitar esse fator de encarecimento? É diminuir a necessidade de interação, fazer com que as próprias famílias desempenhem uma parcela da função do arquiteto. Another very important thing in the participation of the families is that the families, everybody who is probably not really trained as an architect, and especially when one has 100 or 150 families to lay out 100 houses, needs to have a very clear guidance towards these families in order to accomplish the layout of the house. What has to be achieved in this layout of the houses is that every house has its own individuality, or it projects the family, the wishes of the families, but at the same time the whole neighborhood, it is coherent. It's not a mismatch of 100 different houses coming from with different styles, but that the whole neighborhood has a coherent and harmonious feeling in itself. Então, problema da decisão é o seguinte, é que com poucos arquitetos, conseguir orientar, guiar, cuidar, atender 100 ou 150 famílias, de maneira que elas obtenham o esclarecimento todo que precisam do profissional, que precisam do arquiteto, sem que isso envolva um número muito grande de arquitetos, justamente para não encarecer. E, em segundo lugar, para que é preciso que essa orientação seja organizada com poucos profissionais, de maneira tal que digamos, um conjunto de 150 casas, cada uma delas muito adaptada às particularidades de cada uma das famílias e projetada com muita independência pelas diversas famílias, não acaba se tornando um caleidoscópio horrível, e mantenha uma certa unidade de estilo, uma certa característica, alguma coisa que faça com que aquilo também não seja 150 casas de todo o gênero, mas sim 150 casas com uma certa unidade. Conseguir conciliar essa diversidade com a unidade. Developed a problem which interests very much Professor Max. How do you coercion? Yes. The pattern language is one of the tools that we use in order to achieve something like this. Agora ela vai tentar mostrar dos instrumentos utilizados para conseguir essa conciliação entre diversidade, conseguir a diversidade dentro da unidade, a unidade com essa diversidade. Now, I don't want, probably you know what is the pattern language and all of this, so I'm not going to get into this. O primeiro instrumento é a pattern language, a linguagem de padrões. Esse padrão, esse comentário mesmo, padrão pode induzir a erro, porque já aconteceu aqui na escola alguns engenheiros, 2 ou 3, ficarem sabendo que a gente tinha um volume aí, uma linguagem de padrões para projetos de arquitetura. Foi lá correndo, ver quais eram os padrões,
à espera de encontrar um Neufeld. A primeira, a noção que a gente tem de padrões é do Neufeld. É o Neufeld. Quer dizer, desenhos produtivos com todas as dimensões, etc. Não é isso. Toda vez que se disser padrões, na verdade, talvez a palavra mais adequada fosse assim, os invariantes, aqueles pontos, os invariantes das habitações, os invariantes da arquitetura, aquelas coisas essenciais, aqueles pontos essenciais, aquelas características que são timeless, independentes do tempo, atemporais, independem de lugar, no fundo independem até de tempo e de lugar. E que a gente vai descobrir que valem para o japonês tradicional e para o californiano eletrônico. Now, the pattern language is very, usually in traditional societies, one can very easily see and observe a very coherent pattern language. In new developments or in the way our cities are being built and developed today, it's not very easy to really distinguish or see a coherent pattern language. A pattern language also connected with this is something that it used to come and develop and shared by the people who lived in one place, and it was part of their life. When people built in traditional societies, or even, I don't know, 50, 100 years ago, I don't know to what extent they really thought, okay, I'm going to use this specific pattern, or that specific pattern, or this specific pattern. Things were not like this. It's not chess play. Not so fundamental. O primeiro ponto é o seguinte: as sociedades tradicionais, nas sociedades tradicionais, se identificam uma linguagem de padrões. No fundo, elas chegaram a consolidar uma linguagem de padrões. Elas chegaram a depurar umas tantas soluções ao longo do tempo, soluções essas que são bem características de suas condições geográficas, enfim, de suas condições de vida em geral, de sua cultura, numa expressão mais ampla. Nos desenvolvimentos mais recentes, quer dizer, na arquitetura moderna, ela diz que é meio discutível se há uma linguagem de padrões, se há padrões claramente identificáveis, ou pelo menos se esses padrões são os padrões realmente adequados, se são os padrões que realmente satisfazem as necessidades das sociedades aos quais eles são aplicados. Eu vou tentar dar a minha interpretação. Evidentemente que há padrões, há o padrão do Reich, há o padrão do Corbusier, há padrões. Não são padrões. They are not patterns. They are inspiration of an Yeah. Pois é, mas então, são padrões. Mas são padrões daquele arquiteto que talvez não estejam sendo impostos a uma sociedade. It's a very big... Criações mais artísticas, livres totalmente das restrições intemporais. A linguagem de padrões, no meu entendimento, são as restrições que o mundo impõe e que não dá para discutir. São aquelas que são, de fato, consagradas pelo tempo. E esses nossos artistas de hoje são sonhadores. Eles criam uma forma livre. Forma livre é uma coisa, mas a arquitetura é outra. A little bit, I want to... No, because I think that what you said is a very important thing, that you can say that what Le Corbusier did, or all these famous architects, were inspirations. They were not really artistic, they were not really related with a pattern language, or they didn't come Any respect to the indigenous... timeless restrictions that you have to abide by. Yeah, and these are... But it won't be These are two different things. But still, they exist, and they created a language. Although it could not be called maybe a pattern
Oh yeah, for sure they create. It's a Yes. language. If you go to São Paulo and we go to the main Oh yeah, there the is. rich areas, it's very clear the pattern, the concrete walls and the. Yes. It was created, But not this kind of maybe what we can think as sensitive. yeah, because They do not respect something which timeless has been, we had to learn. And so they will build a new form with concrete without respecting some very essential things Yeah. which make the house a cold house, something that even doesn't protect us against the storms or the sunlight or things like this. because one on the extreme can say, Taken care of. Daqui a pouco eu trago. Bom, já. Duas coisas que eu problema da língua. Traduz a minha parte. Duas coisas que eu pensando em português, aí tem que tirar a palavra para ter. Eu tinha tentado pôr sinteticamente e agora saiu. A Flávia está dizendo, muito bem, criaram uma linguagem de padrões, mas Exato. que linguagem de padrões? Ela serve, ela tem sensibilidade, ela é adequada para a sociedade? E o professor Marx diz, bem, ela, para começo de conversa, ela não respeita as restrições intemporais, as restrições locais, portanto, ela não é uma linguagem de padrões adequada para... Aceitável. Aceitável, Mas é uma porque linguagem. É uma casa que esquenta demais, é uma casa que não protege contra a chuva, é uma casa que agride as pessoas. Isso aí Because- são coisas que o tempo nos ensinou e tem que ser respeitado. Esse detalhe do Israel Building é isso. Exato. Está aquilo que, intemporalmente, em qualquer lugar, precisa ser obedecido, senão não é casa. because one, if you want to really stress the whole thing and say, okay, all the mass production housing, they have a pattern language, okay? A pattern which you can say it's it's very inhuman. No limite, nós poderíamos dizer o seguinte, essas construções, esse BNH todo que está por aí, tem padrão. Só que esse padrão não é aceitável, não serve. Padrão tem. É um padrão de construção, é um Você padrão vai de pra economia, é um padrão de produção em massa, etc., mas não é padrão de casa. Né? Se eles são feitos sensitivamente ou não é diferente, mas se você for para os conjuntos habitacionais no México, em Mexicali mesmo, e você olhar para esse conjunto que tem aqui embaixo, é idêntico. Então, é um padrão que And não honesto em ser, não está lá. what is very important in the pattern language is that it has some, as you said before, some universal or timeless qualities in it, or some things that one can see regardless of space, time, and but besides this, there is another element which is also important. One can say that the climate, for example, is influencing a lot the development of a pattern language, that one has to be very sensible on the climatic conditions. And in any case, when one tries to, with passive means, to adapt the house in the climatic conditions, the house is much more pleasant than using air conditioning and all these things. And anyway, for low-cost housing, this is not. So climatic considerations is a very important element to really, for the development of the house form or of the pattern language for a house. Another. Bom, o que é o seguinte, talvez eu pudesse dizer assim, eu tinha procurado salientar antes, pensando em traduzir a minha maneira, tinha talvez salientado um pouco demais o aspecto do invariante universal. Mas depois disso tem a introdução em cada um deles, a adaptação desse invariante universal às condições locais, por exemplo, as condições climáticas, que são muito importantes. The cultural conditions of a place, the way of life of the people, is another very important element to really define the patterns. As condições culturais de cada grupo, estabelecimento humano, são muito importantes para a definição de um certo padrão, de um conjunto de padrões. Now, what I want to say is that when we try to define a pattern language today, it's not the same with a pattern language in a traditional society. In a traditional society, the language was developed, it was lived and shared and part of the life of the people. Today, when we define a pattern language, we really try to do something like this, but even there is a lot of work
and a lot of effort to try to achieve something like this. Because we can develop a pattern language for a housing complex or for a neighborhood. But if one wants to see a larger area or more people to share this pattern language, is a very important and very difficult problem and task, which I would like to, I don't know, to discuss with you. But I see it as a very, or whatever, philosophical problem in terms of how, because of the different values that society has today compared with the values before, is not, is the reason that I think today we don't see people to share a pattern language, because of not sharing really the same values. Está superestimando a minha capacidade de guardar as coisas e de sintetizar. Em todo caso, vamos ver. Eu estava falando da dificuldade, da diferença entre identificar padrões em sociedades passadas e criar padrões para sociedades atuais, para sociedade, entendo isso, grande ou pequena, se a sociedade, a gente pode estar pensando no Brasil inteiro ou em 150 famílias. Então, a diferença está fundamentalmente em que as linguagens já estabelecidas, elas foram sedimentando ao longo do tempo, não sei como dizer isso de maneira mais expressiva. E se trata então de verificar, de descobrir nessas coisas já estabelecidas o que são essas características permanentes. Quando se cria agora uma linguagem de padrões para um conjunto habitacional, para um grupo qualquer, para uma cidade ou para uma região mais ampla, é preciso levar em conta que as condições hoje são muito diferentes das condições do passado, e então nessa criação não se conta com o auxílio do fator tempo, dos séculos que passaram e que automaticamente foram depurando uma linguagem de padrões que nós estamos querendo alcançar agora em 3 ou 4 meses de trabalho. Estou com um bocado de livro, mas espero que seja isso. Posso fazer uma parte? Por favor. Vou fazer em português depois, aí eu falo em inglês. Okay. Não sei, eu acho que aqui no caso de São Carlos, não seria enfrentado... Acho que não estão ouvindo lá atrás. Não, dá para ouvir? Não seria enfrentado um problema, assim, por exemplo, se fosse para fazer um conjunto, um agrupamento de casas em São Paulo, na cidade de São Paulo, então poderia ser enfrentado esse tipo de problemática, porque nós temos pessoas que provêm de várias áreas do Brasil e regiões, cada um arraigado em seus costumes. No caso daqui de São Carlos, eu acho que seria muito mais fácil lidar com essa problemática, acredito eu, porque é mais uma população homogênea, é uma cidade que mantém ainda, só pelo meu passar de carro, uma cidade que ainda mantém muito seus padrões de construção, da varandinha, da janela, que não é o que ocorre já numa cidade grande, que é uma população mais heterogênea. Uma população mais radicada. Né? Exato. Que vem lá no Nordeste, do Sul. População surcadente. Lá é a população do mundo. Exato. E hoje está aqui, amanhã. My point was that I think in the case of São Carlos, it's going to be much easier to create a pattern language for the production of houses here, because here you have the population belongs to mainly to one place, and they already have their patterns here that you just passing by the street, you can see by the construction, of course, you have some stuff like that. Yeah. But it's very easy for them Yes. to change it. Yes. Like, if you were going to do it, they're more homogeneous, the population. If you were going to do that in São Paulo, then you would have really serious Yes. problems, because you have people from the south that they build with wood. And have people from the northeast that they don't make a veranda, but they make a plain house because of their weather conditions. So it'd be much harder to really create some
pleasant for everybody. No, and even for me, being here for about 10 days, I can see that there are very distinct patterns or very distinct similarities between all this variety of houses, which one can start really developing a pattern language on this. And I think that your point, I'm going to talk about it when I want to develop now to talk about the different projects and how we used, to what extent that was possible, and see that when a group is not homogeneous, it's very difficult to read something like this. Então, concordando com o que a Flávia nos disse, a Tati me disse que já notou realmente em São Carlos essa, digamos, uma maior homogeneidade, como ela tinha salientado, que já conseguiu identificar umas tantas coisas. E agora ela queria, então, começar a contar como em diversos empreendimentos eles procuraram captar essas características e estabelecer uma linguagem de padrões para cada um dos projetos. Por favor. Como a tradução já torna a coisa um pouco truncada, um pouco cansativa, eu acho que é interessante a gente ir até o fim, depois começar a levantar perguntas e discussões. E até o fim. Até o fim da exposição da Artemis, e depois a gente discute ou levanta a competição. Para não ficar truncando, porque a cada parada tem que ser traduzido novamente, e daí por volta ao assunto, perdeu-se da meada. Vocês é que sabem, vocês estabelecem as regras. Bom, então, senhores, tem duas propostas aqui, nós vamos pôr em votação. Uma proposta é a seguinte, democracy. Okay. It's all beginning in Greece. Tem uma proposta. Os direitos da minoria. Pois é, vamos dar um jeito nisso. Pode excluir uma minoria de repente. Vamos ver como é que a gente faz. Tem uma proposta de ir até o fim, fazer uma tradução, prosseguir com a tradução até o fim e guardar todas as perguntas para o fim. E tem o outro lado que propõe que se continue nesse esquema, vai traduzindo, vai traduzindo perguntas e a gente vai traduzindo também perguntas. Quem prefere que a exposição da arte vá até o fim? Depois faça perguntas, por favor, levante a mão. E agora? 2, 4, 6, 8, 9. Agora a gente faz o contrário. Quem prefere o contrário é que votar em branco. Não, Eu abstenho. vou votar na segunda. Vai fazer essa pergunta e vou votar na segunda. Tá bom. Então, quem quer que nós vamos picando aí, do jeito que levanta a mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e agora empatou. Empatou, continuou como está. Volta de Minerva. Ainda bem democrático. Ainda bem democrático. Bom, vamos fazer o Pelo seguinte. seguinte, Vamos- eu votei no direito da minoria. porque Vamos pedir a todo mundo, por favor, vamos pedir a todo mundo que traduz as perguntas. Vocês querem, pronto. It's Vote fine, de yes, Minerva. then, some they want for which cities and some they want to have the questions. Não é voto de Minerva, é voto de arte. What is the... Deixa eu colocar só uma objeção. A gente está gravando. Se ela fizer a exposição completa, quem quiser utilizar o texto depois, para tomar conhecimento de modo geral, é muito mais produtivo para que esse material mostre que a discussão vai fungar, a máquina não consegue acompanhar, e a nossa bateria aqui não aguenta uma discussão muito prolongada. Então, eu preferia, em função do planejamento possível, a gente fosse direto na exposição, e depois as pessoas podem anotar e depois vão debatendo as questões. Pois é, mas nós temos duas partes. Agora é realmente o resumo da coisa, depois a gente resolve. Então eu pediria a todo mundo que, a menos que seja uma pergunta crucial, assim, a gente guardasse, depois anota e à tarde a gente sai com todas as perguntas e abre o debate. Não, mas não está preliminar. Um preliminar é a pergunta, guardar as perguntas. Tá? Então, só interrompam a exposição se for mesmo caso de vida ou morte.
Because espiritual. I would prefer I would prefer if we could talk about it. It's not Yes, the. it's 11:20, and if you We're going to have have an time hour, for that. Okay. 1 hour for your exposition, half an hour, and then we will begin with questions, or we postpone the question for after an hour. Yeah, because I think that the questions are much more interesting to talk about these things than me, whatever. Anyway, now what I want to describe is that how this pattern language and the participation of the families took place in the different projects, the difficulties or problems and all of this. Como é que as diversas linguagens e padrões estabelecidas em cada caso entraram na atuação das famílias nos diversos casos, diversos empreendimentos? In Peru, it was the first project that the center tried to create a pattern language for a specific housing project. And the people from the center at that time, Chris and Sarah and some other people, they went and they lived for some months together with the people in Lima, in some squatter settlements. And by living there, they developed the pattern language for this housing project. Peru foi o primeiro, então, Chris, que é o professor Alessandro, Sara, enfim, os que trabalhavam com ele na ocasião, isso foi há cerca de 10 anos atrás, foram para Lima e viveram durante alguns meses em alguns bairros de Lima, viveram lá durante algum tempo e se naturalizaram no meio para poderem começar a produzir linguagem padrão. The participation of the families in that specific project was much more limited than what we are doing today. A participação das famílias nesse caso foi muito mais limitada do que eles estão fazendo hoje em dia. What the main idea in the Peru project was that the pattern languages created a generic house form, which would be different in size depending on the needs and the financial situation of the family. And then there was a list of the elements of the house or of the patterns, and the family had to check or declare or say which one of the different patterns or size of rooms they wanted for their house. So in that project, the participation of the families was rather limited. Quer dizer, no caso do Peru, eles estabeleceram alguns padrões, uma lista de características das diversas casas, e as famílias foram... Depois desses meses de vivência com as famílias, eles estabeleceram os tantos padrões, uma lista de características das diversas casas, e as famílias foram chamadas a escolher entre diversas alternativas propostas. For example, Eu acho que ficou eu me perdi foi criado, por exemplo, não era as pessoas iam escolher uma casa. Sim. Neste caso foram criados não padrões, só os padrões foram criados por eles e depois eles passaram para espaços. Então existiam, por exemplo, a pessoa que ia escolher uma casa para ela construir, tinha assim, 1 quarto, 2 quartos ou 3 quartos, 1 quarto de comprido, 1 quarto quadrado. Então ele fazia que nem um teste de vestibular para ele escolher. E assim ele montava a sua casa através de escolhendo cada... Acho que é. De desenhos, nesse caso, embora a linguagem de palavras fosse criada anteriormente. because all the houses, they contained the same patterns, but the size of the rooms and the size of the house was different from one to the other. And that was up to the choice of the family. Like some houses, they contained 2 patios, and the house form was a very long and thin house with 2 patios for the air circulation. The very small house had only 1 patio with the possibility to grow. The bigger houses had 2 patios. The size of the